Deus usa o profeta Ageu naquela época para chamar a atenção das pessoas na questão das prioridades. Nada contra você querer construir ou edificar a sua casa, construir o seu futuro, tá certo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, igreja. Não se preocupe demasiadamente com o seu futuro. Não se preocupe. Não fique preocupado demais, não. Que formação acadêmica que eu vou ter? Como que vai ser o meu emprego? Como que eu vou morar? Aonde eu vou morar? Com quem que eu vou casar? Eu vou falar com o coração aqui aberto, com experiência. Não se preocupe, dê prioridade a Deus na sua vida, em honrar a Deus. O povo dizia: ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor. Coloca nesse versículo para mim, onde o povo diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser. Não veio ainda não é a hora. Muitas pessoas dizem isso. Ainda não é o momento de eu me voltar para Deus. Você vai evangelizar um jovem aí fora, ele diz: não, ainda não é o momento. Sim ou não? Deixa eu ficar velho para ir para a igreja. Ainda não é o momento, né, pastor? Igreja é lugar de velho. Como é que é? Igreja para velho. Quem já viu isso aí fora já? Então eu sou velho desde os meus 10, 12 anos de idade. Eu sou velho. Porque desde os meus 12 anos de idade, pela graça de Deus e pela orientação da minha mãe, eu caminho na igreja e não me arrependo disso. Há quem diga que igreja é para velho. E aí eu vou abrir o leque e vou dizer para aqueles que já estão na presença de Deus, estão já na igreja, mas que às vezes estão invertendo as prioridades, os valores, não dão a importância de reconstruir o templo. Ali Deus estava falando do templo físico, literalmente falando, parede, alvenaria, madeira. Deus estava falando deste local aqui, que nós estamos agora, do espaço físico, mas que espiritualmente você pode trazer para a sua vida. Hoje o Senhor Deus, Ele habita dentro de nós, amém, gente? O Espírito Santo, Deus fez ele habitar dentro do ser humano. Se você quiser ir buscar, Deus, Ele concede a todo ser humano essa graça do Espírito Santo habitar dentro dele. Ele disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Vós sois morada, templo do Espírito Santo. E o que estava acontecendo? Aquelas pessoas estavam fazendo pouco caso. Elas estavam priorizando a vida delas. Eles diziam: não, ainda não é o tempo. Aí o Senhor disse assim: mas por acaso é o tempo de vocês habitarem em casas boas, casas apaineladas, casas arrumadas? Vocês moram bem e a casa de Deus está destruída. O lugar do culto está destruído. E a gente traz para a nossa vida. Nós às vezes damos prioridade e nos preocupamos com tantas coisas aqui dessa vida. Nós nos atarefamos tanto. A gente se atarefa, a gente se compromete com tanta coisa, com tanto empenho. E às vezes, no que diz respeito à vida espiritual, a gente vai deixando de lado. A gente não prioriza a oração, o jejum, a busca, a comunhão. Quanto tempo que você não tira um momento para você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, falar: desliga o celular, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar nas coisas de Deus, eu vou ter um momento com Deus. Quanto tempo você não faz isso? Eu vou ter um momento com Deus, eu e Deus. E você sabe que isso influencia nas nossas realizações aqui? Você sabia que isso faz com que bênçãos ficam retidas, né, pastor? Bênçãos que eram para acontecer na nossa vida, elas ficam retidas por falta desse entendimento, por falta de nós compreendermos isso. Por isso que ele falou assim:
por isso que vocês estão semeando muito. Vamos lá, me ajuda. Recolhendo pouco. Por isso que vocês estão bebendo, ninguém se sacia. Ele falou, por isso que vocês estão se vestindo, mas há quem ainda está se sentindo frio. Ele diz, por isso que vocês estão semeando muito e recolhendo pouco. Recebe o salário de vocês e coloca num saquitel furado. Nações, pessoas que não priorizam a Deus, que não honram a Deus, sofrem essa consequência, elas vivem essa consequência nas suas vidas. Veja aí, né, pastor, no mundo todo, países que são pagãos, literalmente, quanto de miséria que é nesse lugar. Isso vai se refletindo individualmente na vida das pessoas, no Brasil e no mundo afora. Aqueles que não buscam a Deus, que não considera o passado. Considerar o passado é refletir, peraí, tem que ter um Criador, tem que ter alguém que formou tudo isso. Esse mundo não surgiu por obra do acaso. A natureza, a perfeição que é, isso não é obra do acaso. Considerai, reflita. É isso que ele está dizendo. Continuando diz, no 8. No 7 ele diz mais uma vez para a gente considerar o nosso passado. Aí ele fala, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei de que maneira? Glorificado, diz o Senhor. Eu vou me agradar, se vocês passarem a construir a casa, eu vou me agradar. Aí ele fala assim, ó, esperastes o que, gente? Esperastes muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Por quê, hein? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece de que maneira? Em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Olha só, vocês têm esperado muito, mas recolhido pouco. As suas expectativas são frustradas. Mas por que isso? Ele diz, porque ao passo que cada um de vocês estão correndo pela sua própria causa, vocês estão priorizando só vocês. Vocês se preocupam só com vocês. É a razão, isso aqui, pessoal, é a razão, o porquê da desventura e do desacerto de muita gente. Muita gente diz assim, poxa vida, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não atrapalho ninguém. Você já deve ter ouvido isso por aí. Pessoas frustradas, desanimadas, que dizem assim, poxa vida, se eu não puder ajudar, eu não atrapalho as pessoas. Eu não atrapalho ninguém, poxa. Por que a coisa não vai? Por que não anda? São prioridades. Veja o que você prioriza na sua vida. Volto lá no quarto com Deus, o seu momento com Deus. Tem gente que acha penoso acordar no domingo de manhã e ir para a igreja. Eu acordo a semana toda para trabalhar, domingo eu vou descansar. Domingo eu tenho que descansar. Principalmente agora, no frio que está fazendo, eu vou dormir até meio-dia. Tem gente assim, sim ou não? Sim. E quando vem a desventura, quer clamar o nome de Deus. Poxa vida, viveu o tempo todo menosprezando e deixando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Deus para você não tem significado. Ele disse para as pessoas, vão para o monte, pega a madeira, vamos reconstruir, eu vou me agradar. Você pensa que Deus não se agrada de quando você se programa no sábado para vir na igreja no domingo? Você acha que Deus não fica feliz quando você abre mão de certos compromissos para você vir para a igreja? Você acha que Deus não se agrada quando Ele vê? Gente, isso é individual.
Você acha que Deus não vê quando alguém abre mão de certos compromissos? Ela diz, não, dessa vez não, eu vou priorizar, eu vou para a igreja. Eu vou orar, fazer minha oração, eu vou ouvir a palavra. Você acha que Deus não vê isso, pessoal? Você vê. Você é semelhante a Deus. Eu sou semelhante a Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Você percebe quando alguém te prioriza, quando alguém compra algo para você, quando alguém faz algo para você, você se sente bem. Quem dirá? O Criador. O desleixo, a falta de interesse tem trazido consequências de dor, de sofrimento. É aquilo que acontece lá com o povo de Israel, é ficar rodeando a terra 40 anos, coisa que era para ter acontecido em alguns meses, às vezes dias. Levou 40 anos, é bênção retida. E eu vou falar mais, né, pastor? Porque aqui estava sendo direcionado ao povo de Israel, quer dizer, ao povo de Deus. Estava sendo direcionada essa palavra aqui, não era para os gentios, não era para os incrédulos, não, era para o povo de Israel. Porque há aqueles que se julgam de Deus, mas que estão tão preocupados com o seu dia a dia, com a sua correria, que parece que vai ficar para sempre, parece que vai ficar para semente. Tem gente que pensa que vai ficar para semente, meu Deus do céu, que não vai partir deste mundo, se preocupa tanto com bens materiais, é apegada, sofre por bens materiais, mata, morre, fica doente por bens materiais. É uma preocupação exagerada. É uma preocupação, sabe o que é isso? Falta de intimidade, porque o Senhor disse, o templo é o lugar da intimidade. O templo é o lugar da comunhão. É o lugar da comunhão. Hoje eu digo assim, eu estou vivendo em lua de mel com a minha esposa. Lua de mel, 24 anos de casado. Quanto mais eu convivo com ela, mais íntimo eu fico com ela. Você sabia que o relacionamento com Deus é assim? Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você prioriza Ele, você vai ficando mais íntimo com Ele. Quanto mais você dedica tempo para Deus, tempo de oração, de leitura, de reflexão, você se aproxima mais de Deus, e Deus se volta mais para você. É fato isso, é bíblico, é fato. Templo é o lugar de comunhão. Aí é o templo de Deus, não dorme não. Aí a sua vida, o seu corpo é o templo de Deus. Como é que está a tua comunhão com Ele? Como está? Qual tem sido as suas prioridades? Qual dedicação que você dá a Ele? Uma vez eu me machuquei no trabalho, eu já falei isso aqui. Eu estava tão atarefado naquele dia. Eu me machuquei, esse dedo aqui, eu tenho até um defeito até hoje. Eu me machuquei, segundo o médico foi fratura exposta. A cabecinha do meu dedo aqui ficou pendurada só pelo pedacinho da pele. Uma viga de ferro prensou meu dedo. E naquele dia eu estava muito atarefado. Aí o médico falou assim, eu falei, doutor, me ajuda e tal. Ele falou assim, meu jovem, você vai ficar aqui hoje. Eu falando que eu precisava sair, que eu estava com sangue quente, eu não estava sentindo tanta dor. Ele falou, meu jovem, você vai ficar aqui hoje. Com quem que você veio? Pede para trazer roupa para você, que você não sai daqui hoje. Eu falei, mas doutor, eu preciso atender não sei quem, preciso ver não sei o quê. Hoje você não sai daqui. Você teve fraturas expostas. Você não pode sair daqui, meu jovem. Aí eu falei, é mesmo? É. Você não vai sair daqui. Às vezes a gente se preocupa tanto. Experimente um dia, fala assim, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou só buscar Deus. Graças a Deus, meu Pai, eu tenho ido para essa fé, usado essa fé. Tem dia que eu digo assim, hoje eu vou ficar com Deus e vou ficar com a minha família. E eu tenho feito isso nos dias que eu estou bem atarefado. Porque se eu morrer, quem vai fazer? Se você morre, quem vai fazer? Graças a Deus, ultimamente eu falo assim, sabe de uma coisa? Fala para o meu filho, vai se arrumar todo mundo. Já veio da escola, todo mundo está, vamos para o shopping.
Pro shopping, pai? Vamos pro shopping. Eu vou ficar com a família, eu quero ficar com vocês aqui agora. Vamos buscar Deus, vamos fazer uma oração. Porque a gente às vezes corre tanto. E Deus, as coisas, eu estou abrindo o leque aqui. Isso se aplica no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Deus. Isso se aplica no nosso tempo com a família. Amém? Amém, gente? Porque é uma correria. Está trabalhando para quê? Para sustentar minha família. Mas não fica com os filhos. Está trabalhando para quê? Para ajudar meus filhos, para dar uma vida melhor. Mas quanto tempo faz que você não sai com seus filhos? Vai numa praça, toma um sorvete com seu filho. Quanto tempo você não vai ficar de bobeira com seus filhos? Vai sentar e ficar com eles, conversar com eles, olhar nos olhos deles. Quanto tempo? É aquela correria, não vai no médico, não faz um exame, não cuida da saúde, não se alimenta direito. É aquela correria, só lanche. Tem gente assim, sim ou não? Mas daqui a pouco fica doente. Eu ia até mostrar um vídeo, que eu não lembrei desse vídeo. Eu vou falar. Eu vi a Preta Gil. Esse vídeo está na internet, tá? Eu estou falando que eu vi na internet. Ela estava lá no Caldeirão do Hulk. Eu não vi na Globo, não. Não estou assistindo Globo, não. Deus me livre. Vendo uns videozinhos. Aí eu vi alguém falando assim. Ela falando, pessoal, eu estou indo para os Estados Unidos. A Preta Gil falando. Eu estou indo para os Estados Unidos porque eu tenho condição. Eu sou privilegiado. Então, se eu tenho condição, eu estou indo para os Estados Unidos para me se curar. Lá tem a cura para mim, então eu vou para lá, vou me curar. E alguém gritou lá da plateia. Deus em primeiro lugar, Preta Gil. Depois a ciência. E ela falou meio que... E não falou Deus, ela não abriu a boca. Você sabe que ela tem a religião dela, né? Ela tinha a religião dela. Ela não falou de Deus. Não que crente não morra ou não morre. Não que crente não vai morrer. Crente morre também. Amém, pessoal? Crente morre também. Mas, naquele momento que alguém gritou lá da plateia, um pessoal que estava lá da plateia, Deus em primeiro lugar, Preta Gil. Depois a ciência. Ela enrolou, embrumou, mas não falou Deus em primeiro lugar. E foi lá para os Estados Unidos confiando só na ciência. Só na ciência. E viveu do que viveu, enfim. Então, esperastes muito, mas veio ser pouco. Ele diz, vai para o monte, pega a madeira, eu vou me agradar. Deus se agrada. Deus se agrada quando nós pausamos, damos um pause na vida para honrá-lo. Eu vou honrar a Deus. Eu vou honrar a Deus no meu caráter, na maneira que eu vivo, que eu me visto, que eu falo. Eu vou honrar a Deus com as pessoas que eu me relaciono, nos ambientes que eu frequento. Eu vou honrar a Deus. Amém, pessoal? Deus se agrada. Se Ele se agradou das pessoas indo para o mato, pegar madeira e trazer para o templo, Ele se agrada, porque quando Ele vê você sendo seletivo no seu cotidiano, Ele vê que você está edificando o templo. Gente, Deus se agrada, meu Deus do céu. Deus se agrada. No 10 agora. Por isso, olha só. Por isso que o céu sobre vós retém o quê? Bênçãos retidas. Por isso que ele quis dizer o seguinte. Por isso que aquilo que era para acontecer, não aconteceu ainda. Não tem honra. Por isso que o céu reteve o orvalho. Não tem nem orvalho. Era isso que esse povo estava vivendo naquela época. O céu retém o orvalho e a terra o seu fruto. Aí ele fala, eu fiz vinha seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Está vendo aí a razão por que muita gente não vai?
não busca Deus, não prioriza Deus. Deus para ela é só no momento de aperto, e é aquele Deus assim, oh meu Deus, me ajuda. O relacionamento de muita gente se limita a isso, oh meu Deus, me ajuda, Senhor. É triste, pessoal, é triste, é uma realidade. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, fizeram o que, gente? O que eles fizeram? Atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz. Olha que bacana isso aqui. Vocês entenderam isso aqui? O povo atendeu, né, pastor? Olha que bonito isso aqui, gente. O povo falou: então tá bom, nós vamos priorizar Deus a partir de agora, nós vamos nos empenhar a reconstruir o templo. Aí Deus usa o profeta Ageu de novo e fala assim: avisa para esse povo que resolveu reconstruir o templo, que eu sou com eles. Em outras palavras, quem decide servir a Deus, Deus ajuda. Deus ajuda. Ah, mas não vai sobrar tempo, meu irmão. Você decidiu servir a Deus, Deus honrar. Você decidiu servir a Deus, honrar a Deus. Mas o que o meu amigo vai dizer? O que a minha amiga vai dizer? Gente, você não vai perder amigos, você vai ganhar. Diga glória a Deus. Como eu disse para vocês, quando eu comecei na igreja, jovem, quando eu ficava na porta da igreja dando profetinho da igreja, passava as pessoas na frente e falavam assim: tão jovem na igreja. Eu já falei isso para vocês. Menino jovem na igreja, está perdendo a vida dele, perdendo o tempo dele. Olha que maravilha. Hoje eu ganhei aqui, ó. Eu tenho um monte de irmãos, mães, tenho pais. A minha mãezinha não partiu? Minha mãe biológica? Sim ou não? Mas aqui eu tenho outras mães. Tenho várias mães aqui, ó. Eu sei disso, que me amam tanto quanto, que tem um carinho pela gente. Deus me deu isso. Eu tenho irmãos aqui, ó. Deus honra. Eu estou falando a nível até de testemunho. De testemunho. Eu falo para vocês, eu não sou contra a formação acadêmica, não sou contra. Eu acho até bonito demais alguém formado, que construiu a sua vida em cima da sua formação acadêmica. Eu não me formei, academicamente falando, eu não me formei, mas eu digo para vocês a nível de testemunho, que a academia, ela não fez falta na minha vida no que diz respeito a realizações pessoais. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus, igreja. Eu estou falando a nível de testemunho. A falta da academia na minha vida não foi motivo, não me impediu de estar vivendo o que eu estou vivendo. E abro um parênteses aqui, que a formação de hoje em dia, o estudo de hoje em dia está tão defasado, está tão triste de ver crianças, jovens, que estão cursando 5º ano, 6º ano, 7º ano, nem ler direito sabem. Estou falando de uma besteira aqui? Jovens que estão no 7º ano. Você vai perguntar o que é verbo, o que é adjetivo, não sabe de nada. Então, eu vejo que quando você prioriza Deus, você abre mão para servir a Deus, para honrar a Deus. É aquilo que eu sempre falo, Deus, ele pega você e leva você na frente. É o que ele fez lá com Elias e o rei Acabe. Acabe saiu na frente, mas quem chegou primeiro foi Elias. Dá uma glória a Deus. Acabe saiu na frente, mas o primeiro a chegar foi Elias. Pelo poder de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então o povo atendeu. Deus disse pela boca do profeta Ageu: eu vou ajudar vocês, eu vou ser com vocês. No 14, né? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jazadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se dispuseram ao trabalho
na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Dá um aplauso para Jesus, bem forte. Deus maravilhoso. No domingo que vem, nós vamos continuar aqui no capítulo 2. Amém? Nós vamos esmiuçar aqui o capítulo 2.